sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Nós estamos aqui diante de um texto onde Pedro lhe faz uma pergunta a Jesus, e é interessante porque aqui nós estamos diante de um dilema e nosso Senhor, a resposta dele, ele usa de um artifício semítico. Enfim, para os judeus o número 7 ele representava um número completo. O 7 ele representava completude. Quando São Pedro ele pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? Então, 7 é um número completo. Se você pegar os textos bíblicos no Antigo Testamento, 7 dias que nosso Senhor, que Deus construiu o universo, né? E você vê também a simbologia, isso também na igreja, né? Os 7 sacramentos, 7 também são o número das virtudes. É interessante, né? E então ali ele responde não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, nosso Senhor está falando, tem que perdoar mesmo, de coração, completamente. Tem que perdoar sem reter nada, tem que dar o perdão mesmo. E aí ele usou o exemplo aqui, ele conta uma parábola de um rei que perdoa um dos seus empregados, que suplica para ele o perdão, e ele devia uma enorme fortuna, e este que devia uma enorme fortuna, após ser perdoado, ele sai e tem uma dívida pequenininha, e não perdoa a dívida pequenininha, né? E aqui ele está falando de nós, é da nossa vida, porque nosso Senhor, Deus, Ele nos perdoa completamente de tudo, de todas as coisas. Ele é capaz de dar o seu filho, Ele é capaz de derramar o sangue do seu filho, deixar o seu filho morrer. Ele é capaz de dar o seu filho para nós. Ele nos perdoa tudo, para que nós sejamos salvos. Ele nos perdoa tudo. E a nossa dívida, se nós compararmos a nossa dívida diante de Deus, é uma dívida impagável. Nós não temos como pagar. E ainda que nós ficássemos pagando com todos os nossos bons atos, não teríamos como pagar. É impagável. E Deus, ele perdoa toda essa dívida. E aí vem a pergunta: como é que você não perdoa aquele que te deve muito menos? Como é que você não é capaz de perdoar aquele que te deve muito menos? Te deve algumas coisas, algumas ninharias. É isso que o Evangelho hoje nos aponta, que nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, ao perdão que Ele nos deu. Porque quando nós olhamos com o olhar de Deus, nós nunca vamos nos olhar com superioridade, porque humanamente falando, quando acontecem as coisas, quando vão acontecendo as coisas contra nós, contra a nossa vida, humanamente falando, o nosso desejo é lógico, a lógica humana, né? É querer se vingar, é querer pagar com a mesma moeda, é querer fazer a mesma coisa, é guardar o rancor. Isso é uma coisa que fica. Agora, quando nós olhamos com o olhar de Deus, nós vemos aquilo que Ele faz por nós. Nós conseguimos suportar muito mais as dores e os sacrifícios que vêm. Conseguimos porque o esforço de Deus para conosco foi muito maior. Por que eu não vou suportar? O esforço de Deus foi muito maior. O sangue derramado por mim é muito mais precioso. Por que eu não posso suar um pouco para perdoar o meu irmão? Nós não devemos guardar nada. Não devemos e não podemos guardar nada. E é uma coisa interessante, porque o perdão, a falta do perdão, aliás, né? Ela causa no nosso coração uma grande chaga, um grande machucado, né? Uma grande ferida. É interessante, eu costumo comparar a falta do perdão como um câncer que, se nós não tratamos,
facilmente ele se espalha para a nossa vida espiritual e nós não conseguimos enxergar as coisas senão através da falta de perdão. É como se colocássemos um óculos. Vamos começar a murmurar muito mais. A pessoa que não perdoa, a pessoa que não perdoa a sua própria vida, porque temos várias coisas para nós perdoarmos. Todos nós precisamos dar perdão muitas vezes para várias coisas em nossa vida. Temos que dar perdão para nós mesmos, temos que dar perdão para aqueles que convivem conosco, temos que dar perdão para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, no trabalho. Temos que perdoar já também, né, aqueles rancores, aqueles perdões pequenininhos, sabe? Aquelas pequenas magoazinhas que às vezes a gente vai trazendo e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Mas tem que perdoar essas coisinhas, tudo. Porque senão o negócio vai crescendo, né? Isso afeta muito a nossa vida espiritual. Afeta muito. Às vezes a gente vai trazendo, às vezes a gente não fala, a gente vai engolindo. Porque no mundo de hoje é assim, né? Se você não perdoa, se você perdoa, você é muito bonzinho. É como, tá engolindo muita coisa. Não, olha só, tem que falar mesmo, tem que se expor mesmo, tem que brigar mesmo. E não é assim, né? Lógico, ninguém aqui quer que você guarde nada dentro do seu coração que faz muito mal, mas a gente tem que aprender a entregar para Deus, olhar com o olhar de Deus, falar, poxa vida, né? Jogo isso nas mãos de Deus, porque não me cabe. Deixe que a justiça divina se encarregue. Não está nas minhas mãos. O perdão está dado. E também outra coisa, né? Ninguém está pedindo, Nosso Senhor não está pedindo para que você seja amigo da pessoa. Porque às vezes a pessoa é ruim mesmo, porque existem pessoas muito ruins. Então às vezes a pessoa é ruim. Então, não precisa voltar à amizade, não precisa ficar ligando para a pessoa. Perdoar não quer dizer que você está do lado dela. Perdoar significa que você quer o bem dela, você quer que ela vá para o céu, você quer que ela avance na vida. E a falta de perdão impede que você dê passos. Às vezes a pessoa fez um mal para você e aí você não perdoa e você fica presa à pessoa que te fez um mal, porque você fica remoendo. A pessoa que te fez um mal está lá, vivendo a vida. Ela já passou, nem lembra, não quer nem saber de você, e ela está vivendo a vida. E você está ali preso. Conheço muitas pessoas assim, né? Ficam amarguradas, começam a reclamar, são mal educadas, amargas, vivem com a cara amarrada, porque não deram perdão, não conseguem passar deste passo do perdão. Enfim, que nós possamos nos encontrar hoje com a gratidão de nosso Senhor que deu a vida por nós. Não sejamos esses, né? É interessante aqui no final do texto, o Senhor fala que o patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que ele pagasse toda a sua dívida. Sempre quando eu vejo esse texto eu fico pensando, né, pagar toda a dívida, porque de fato, mesmo que sejam pequenos perdões que precisamos dar, mesmo que sejam pequenos rancores, coisas mínimas, coisas mágoas, no céu não entra uma magoazinha sequer, nada. Imagina, no céu não entra. E às vezes nós não entraremos no céu ainda até apagarmos no purgatório todas as pequeninas mágoas que nós temos. E conosco não pode ser assim, porque nós já conhecemos o amor de Deus, porque nós já conhecemos com gratidão aquilo que nosso Senhor fez por nós. Conosco não deve ser assim. Se nosso Senhor pagou uma dívida infinita, por que nós vamos ficar nos preocupando com ninharias, né? Enfim, que possamos então entrar neste espírito da gratidão, a gratidão do amor de Deus por nós, para nós perdoarmos, não só 7, mas 70 vezes 7. Amém.